Era um domingo comum na paróquia Nossa Senhora das Graças, localizada em São Paulo. A igreja estava repleta de fiéis que aguardavam o início da missa dominical. Padre Marcelo Rossi, um sacerdote de 57 anos, nascido em 20 de maio de 1967, preparava-se para celebrar. Embora conhecido nacionalmente por seu trabalho de evangelização através da música e da mídia, com álbuns de sucesso como Músicas para Louvar o Senhor e livros best-sellers como Ágape, naquele dia ele celebraria uma missa mais íntima, longe das grandes multidões que costumavam acompanhá-lo. Apesar de sua fama e reconhecimento, tendo sido ordenado em 1994 e se tornado uma das figuras religiosas mais populares do Brasil, Padre Marcelo mantinha uma conexão especial com sua comunidade local. Conhecido por superar desafios pessoais como problemas de saúde e depressão através da fé, ele sempre compartilhava essas experiências como forma de inspirar seus fiéis. Naquela manhã, entre os presentes na igreja, estava Lucas Mendes, um professor universitário de filosofia de 38 anos. Alto, de aparência séria e olhar penetrante, Lucas era conhecido em círculos acadêmicos por seu ateísmo convicto e por suas críticas contundentes à religião. Havia se mudado recentemente para a cidade para assumir um cargo na universidade local e decidiu assistir à missa movido por curiosidade intelectual, segundo diria depois. A celebração começou pontualmente às 10 horas. Padre Marcelo conduzia a liturgia com sua habitual serenidade, quando chegou o momento da homilia. O tema escolhido para aquele domingo era Fé em tempos de crise. O sacerdote falava sobre como encontrar esperança em meio às dificuldades, citando exemplos da comunidade local e relacionando-os com passagens bíblicas. Foi então que aconteceu o inesperado. Lucas levantou-se abruptamente no meio da igreja e, com voz alta e firme, interrompeu a homilia. Com todo respeito, padre, mas não posso ficar calado diante de tamanha hipocrisia, exclamou, atraindo olhares assustados dos presentes. O senhor fala de esperança enquanto pessoas morrem de fome, de fé enquanto crianças sofrem com doenças. Que Deus é esse que permite tanta injustiça? Isso não passa de um teatro para manipular pessoas vulneráveis. Um silêncio tenso tomou conta da igreja. Alguns fiéis murmuravam indignados, outros pareciam assustados com a interrupção. Dona Maria, uma senhora idosa sentada na primeira fileira, fez o sinal da cruz repetidamente. O sacristão João moveu-se discretamente em direção ao visitante inoportuno, pronto para intervir caso fosse necessário. Padre Marcelo, no entanto, manteve a calma. Após alguns segundos que pareceram uma eternidade, ele sorriu serenamente e respondeu: Meu filho, suas perguntas são legítimas e bem-vindas. A fé não teme questionamentos. Pelo contrário, muitas vezes se fortalece através deles. Convido você a permanecer após a celebração para conversarmos com mais tranquilidade. Lucas, que esperava uma reação defensiva ou autoritária, ficou momentaneamente desconcertado com aquela resposta acolhedora. Mesmo assim, decidiu insistir na provocação. Não preciso de conversas particulares. Desafio o Senhor aqui e agora a provar que seu Deus existe. Se ele é tão poderoso, que demonstre sua presença de forma inquestionável. Os fiéis agitaram-se, incomodados com tamanha ousadia. O semblante do padre Marcelo, contudo, não se alterou. Com a mesma serenidade, ele respondeu: Deus não precisa provar sua existência para ninguém. Ele se revela a cada um em seu tempo e à sua maneira. Mas aceito seu desafio, não para provar que estou certo, mas para caminharmos juntos em busca da verdade. O que ninguém na igreja poderia imaginar naquele momento era que aquele confronto aparentemente trivial seria apenas o início de uma série de acontecimentos extraordinários que transformariam profundamente não apenas a vida de Lucas, mas de toda a comunidade local, em uma história que, embora nunca tenha chegado aos grandes meios de comunicação,
seria lembrada por gerações naquela pequena cidade mineira. Após a missa, contrariando as expectativas de todos, Lucas permaneceu na igreja. Esperou pacientemente enquanto o padre Marcelo cumprimentava os fiéis na saída, recebendo olhares desconfiados de alguns paroquianos que murmuravam sobre sua intervenção durante a celebração. O professor mantinha uma expressão séria, observando atentamente o sacerdote interagir com as pessoas. Quando finalmente o último fiel se retirou, padre Marcelo aproximou-se de Lucas e o convidou para uma conversa em seu escritório simples, anexo à igreja. O ambiente era modesto. Uma escrivaninha de madeira antiga, algumas cadeiras, estantes repletas de livros teológicos, filosóficos e, surpreendentemente, científicos também. Na parede, além do crucifixo esperado, havia fotografias do sacerdote junto a crianças assistidas pelo projeto social da paróquia. Então, professor, ouvi dizer que leciona filosofia na universidade. Começou o padre Marcelo, servindo um café simples em 2 xícaras. Lucas, surpreso por ser reconhecido, assentiu. Como sabe disso? Nossa cidade é pequena, sorriu o padre. As notícias correm rápido, especialmente sobre um novo professor com ideias consideradas polêmicas por aqui. O professor estudou o sacerdote, procurando sinais de hostilidade ou ressentimento, mas encontrou apenas curiosidade genuína em seu olhar. Isso o desconcertou novamente. Vou direto ao ponto, padre, disse Lucas firmemente. Acredito que a religião é uma construção social que serve para controlar as massas e oferecer respostas simplistas para questões complexas. Vim à sua missa hoje para observar como essa manipulação acontece na prática. Em vez de se ofender, padre Marcelo sorriu. Interessante. E conseguiu comprovar sua hipótese? A pergunta pegou Lucas de surpresa. Esperava indignação, não uma conversa socrática. Parcialmente, respondeu cautelosamente. Mas confesso que me surpreendeu não tentar me expulsar ou silenciar. Por que eu faria isso? O verdadeiro diálogo só acontece quando há respeito mútuo, mesmo entre visões de mundo aparentemente incompatíveis, respondeu o padre. A conversa prosseguiu por quase 2 horas. Lucas argumentava com veemência sobre contradições bíblicas, problemas teológicos como o sofrimento dos inocentes e como a ciência havia suplantado explicações religiosas para fenômenos naturais. Padre Marcelo ouvia atentamente, às vezes concordando com as limitações das interpretações literais, outras vezes oferecendo perspectivas diferentes que surpreendiam o professor com sua profundidade filosófica. Ao final, quando o sino da igreja anunciou o meio-dia, Lucas levantou-se para sair, mas antes propôs um desafio formal. Padre Marcelo, proponho algo. Durante 1 mês, frequentarei suas missas e observarei seu trabalho comunitário. Ao mesmo tempo, o convido a participar de um debate aberto na universidade sobre ciência e religião. Se ao final desse período eu encontrar qualquer evidência convincente da existência de seu Deus, admitirei publicamente. Caso contrário, espero que o senhor tenha a honestidade intelectual de reconhecer que a fé é apenas uma escolha pessoal sem base factual. Padre Marcelo refletiu por alguns instantes antes de responder. Aceito seu desafio, professor Lucas, mas com uma condição. Além de frequentar as missas, gostaria que participasse ativamente de nosso trabalho comunitário. Não como observador distante, mas envolvendo-se diretamente. A fé não se comprova apenas com argumentos teóricos, mas também na prática da caridade e da compaixão. Lucas hesitou brevemente, mas depois assentiu. Muito bem. Começamos amanhã, então. O que nenhum dos dois poderia prever era que aquele acordo aparentemente simples desencadearia uma série de eventos que ultrapassariam qualquer expectativa inicial. O desafio formal entre o ateu convicto e o padre dedicado tornava-se o primeiro capítulo de uma história extraordinária
que permaneceria para sempre na memória daquela comunidade. Na manhã seguinte, Lucas chegou ao centro comunitário mantido pela paróquia, localizado em um bairro carente da periferia da cidade. O lugar era simples, mas organizado. Uma casa antiga, adaptada com salas para aulas de reforço escolar, atendimento médico voluntário e distribuição de alimentos. Padre Marcelo já estava lá, coordenando as atividades do dia. "Bom dia, professor", pontual como um bom acadêmico, cumprimentou o sacerdote com um sorriso. "Hoje temos distribuição de cestas básicas e atendimento médico. Onde prefere começar?" Lucas, vestindo roupas casuais bem diferentes de seu habitual traje formal universitário, escolheu ajudar na distribuição de alimentos. Durante toda a manhã, observou atentamente como o padre interagia com as pessoas. Conhecia cada uma pelo nome, perguntava sobre familiares específicos, demonstrava uma memória impressionante para os detalhes das vidas daqueles que atendia. "O senhor realmente conhece todos eles ou é parte da encenação?" "Logramos?", perguntou Lucas discretamente, enquanto organizavam os mantimentos. "Quando você se importa verdadeiramente, professor, não precisa fingir interesse", respondeu o padre simplesmente. Entre os atendidos estava Dona Josefa, uma senhora de 78 anos que vivia sozinha depois que seu único filho se mudara para São Paulo. Ao receber sua cesta, ela segurou a mão do padre com força. "Padre Marcelo, o senhor poderia visitar minha casa hoje? O problema voltou e estou com medo." O sacerdote prometeu passar lá no final da tarde. Lucas, intrigado, perguntou sobre a situação quando a senhora se afastou. "Dona Josefa sofre de uma doença degenerativa", explicou o padre. "Os médicos deram-lhe poucos meses de vida há quase 2 anos. Ela alterna entre períodos de melhora e recaídas." "E o que o senhor faz nas visitas? Reza para curar a doença?" Zrenia questionou Lucas com ceticismo. "Simplesmente estou presente", respondeu o padre. "Às vezes, a maior caridade que podemos oferecer a alguém é nossa presença genuína em seus momentos de dor." À tarde, quando a distribuição terminou, Lucas surpreendeu o padre. "Posso acompanhá-lo na visita à Dona Josefa? Como parte de nosso acordo, devo observar todos os aspectos de seu trabalho." Padre Marcelo concordou prontamente. Caminharam juntos até uma pequena casa de alvenaria inacabada na parte mais elevada do bairro. O interior era humilde, mas impecavelmente limpo. Dona Josefa recebeu-os com visível alegria, embora seu semblante demonstrasse dor. Durante a visita, Lucas observou atentamente como o padre conversa com a senhora. Ouvia suas queixas, ajudava-a com pequenas tarefas domésticas e, finalmente, rezava com ela. Não havia promessas de cura milagrosa, apenas palavras de conforto e esperança. Ao saírem, já no início da noite, Lucas comentou: "O Senhor não prometeu que ela seria curada." "Não seria honesto de minha parte", respondeu o padre. "Fé não é acreditar que Deus fará tudo como desejamos, mas confiar que, aconteça o que acontecer, não estamos sozinhos." Aquela resposta ficou ecoando na mente de Lucas enquanto voltavam ao centro da cidade. Não correspondia ao estereótipo que havia construído sobre líderes religiosos que prometiam milagres fáceis em troca de fé inquestionável. Nos dias seguintes, Lucas dividiu seu tempo entre suas aulas na universidade e o trabalho voluntário na paróquia. Gradualmente, percebeu-se genuinamente envolvido com as pessoas que atendia. Conheceu João Paulo, um adolescente brilhante que sonhava em cursar medicina, mas não tinha recursos. Maria das Dores, uma mãe solo que criava 3 filhos trabalhando como diarista. E seu Antônio, um idoso que perdeu tudo em um incêndio recente. A transformação sutil começou quando Lucas, por iniciativa própria, ofereceu-se para dar aulas de reforço em ciências e matemática para os jovens do bairro. Utilizava seu conhecimento acadêmico para abrir horizontes para aqueles adolescentes. Para sua surpresa, Padre Marcelo não apenas apoiou a iniciativa,
como conseguiu uma sala melhor equipada na paróquia para as aulas. "Veja só, professor, estamos colaborando", comentou o padre com um sorriso. "O senhor com seu conhecimento científico, eu com minha fé, ambos trabalhando pelo bem destas crianças." Lucas não respondeu, mas algo dentro dele começava a mudar, ainda que não estivesse pronto para admitir. Na terceira semana do desafio, um evento inesperado mudou drasticamente o curso da história. Uma tempestade de proporções devastadoras atingiu a região, causando deslizamentos de terra e inundações nos bairros mais vulneráveis da cidade. A comunidade onde ficava o centro paroquial foi uma das mais afetadas, com dezenas de famílias desabrigadas. Lucas estava na universidade quando recebeu a notícia. Sem pensar duas vezes, cancelou suas aulas e dirigiu-se ao local do desastre. Ao chegar, encontrou o padre Marcelo já organizando os primeiros socorros, transformando a igreja em abrigo temporário para as famílias afetadas. "Professor, que bom que veio", disse o padre, visivelmente cansado, mas determinado. "Precisamos de toda a ajuda possível." Durante as próximas 48 horas, Lucas testemunhou algo que nunca esqueceria. Viu o padre trabalhar incansavelmente, coordenando voluntários, confortando os desesperados, organizando doações. Não havia distinção entre crentes e não crentes, entre membros da paróquia e desconhecidos. Todos recebiam a mesma atenção e cuidado. Em um dos momentos mais tensos, chegou a notícia de que uma casa havia desabado parcialmente com uma família ainda dentro. Lucas acompanhou o padre Marcelo até o local. A cena era assustadora. Uma construção precária havia cedido, e uma mãe e duas crianças pequenas estavam presas nos escombros. Os bombeiros ainda não haviam chegado e a situação era crítica. Sem hesitar, padre Marcelo adentrou a estrutura instável para ajudar no resgate, seguido por Lucas. Trabalhando juntos, conseguiram abrir caminho entre os escombros para alcançar as vítimas. Quando finalmente chegaram até elas, encontraram a mãe ferida, protegendo com seu corpo as duas crianças. Uma delas, um menino de aproximadamente 5 anos, estava inconsciente. "Ele não respira", disse a mãe desesperada. Lucas, utilizando seus conhecimentos de primeiros socorros, iniciou imediatamente as manobras de ressuscitação. Padre Marcelo, ao seu lado, não apenas rezava, mas ajudava ativamente, aplicando seus próprios conhecimentos práticos de atendimento emergencial. Após minutos angustiantes, quando Lucas já começava a perder as esperanças, o menino finalmente tossiu e voltou a respirar. Um alívio indescritível tomou conta de todos os presentes. Já fora da casa, em segurança, a mãe abraçou Lucas e padre Marcelo, chorando de gratidão. "Foi um milagre", repetia ela. Lucas, exausto e emocionado, olhou para o padre, esperando encontrar um olhar de triunfo, uma confirmação de que aquilo seria usado como prova da intervenção divina. Em vez disso, padre Marcelo simplesmente disse: "Obrigado por seus conhecimentos médicos, professor. Sem eles, talvez não tivéssemos conseguido." Aquela noite, enquanto continuavam os trabalhos de ajuda aos desabrigados, Lucas e padre Marcelo tiveram uma conversa franca no pequeno escritório da paróquia, iluminado apenas por velas devido ao corte de energia. "O senhor não atribuiu o que aconteceu hoje a um milagre", observou Lucas. "Muitos religiosos o fariam. A fé verdadeira não precisa negar a ciência ou a ação humana para reconhecer a presença divina", respondeu o padre. "Seu conhecimento médico salvou aquele menino. Isso não diminui a gratidão que sinto a Deus por termos chegado a tempo, por você estar lá, por termos trabalhado juntos." Lucas refletiu sobre aquelas palavras. Pela primeira vez, considerou a possibilidade de que talvez fé e razão não fossem necessariamente opostas, mas dimensões complementares da experiência humana. A conversa foi interrompida pela chegada de mais voluntários.
Os trabalhos de resgate e acolhimento continuariam pela madrugada. Lucas percebeu que, sem planejar, havia se tornado parte integral daquela comunidade que inicialmente pretendia apenas observar criticamente. Os dias que se seguiram à tempestade foram de intenso trabalho na reconstrução da comunidade. Lucas, completamente envolvido nos esforços, praticamente se mudou para o centro paroquial, dormindo poucas horas em um colchonete improvisado no chão da sala de aulas, onde dava reforço escolar. Suas próprias aulas na universidade haviam sido temporariamente suspensas devido aos estragos em toda a cidade. Durante esse período, uma amizade genuína começou a se desenvolver entre ele e Padre Marcelo. Trabalhando lado a lado nas mais diversas situações, desde a distribuição de mantimentos até a reconstrução de casas danificadas, Lucas descobriu um homem muito diferente do estereótipo religioso que havia construído em sua mente ao longo dos anos. Uma tarde, enquanto ajudavam a reconstruir o telhado da casa de seu Antônio, o idoso que havia perdido tudo no incêndio antes mesmo da tempestade, Lucas finalmente fez a pergunta que o inquietava há dias. Padre Marcelo, o que o levou ao sacerdócio? O senhor se tornou um dos religiosos mais famosos do Brasil, com programas de rádio e TV, livros best-sellers e álbuns de sucesso. O padre sorriu, continuando a fixar as telhas enquanto respondia. Sabe, professor, minha jornada começou em 1994, quando fui ordenado. Antes disso, fui professor de educação física. A música se tornou meu principal instrumento de evangelização, com álbuns como Músicas para Louvar o Senhor, alcançando milhões de pessoas. Lucas parou o que estava fazendo, surpreso com a revelação. O que mudou então? Zrenia perguntou. Não foi um único evento dramático como muitos esperariam, continuou o padre. Foi uma sequência de pequenos encontros, questionamentos internos, momentos de silêncio e reflexão. Percebi que minha vida, embora materialmente confortável e intelectualmente estimulante, carecia de um sentido mais profundo. E isso o levou diretamente à religião? Não diretamente. Primeiro me levou ao trabalho voluntário, muito parecido com o que estamos fazendo agora. Foi ali, no contato com o sofrimento humano e também com a extraordinária capacidade de superação das pessoas, que comecei a perceber uma dimensão da realidade que não podia ser explicada apenas pela razão instrumental. A sinceridade daquele relato afetou Lucas profundamente. Ele percebeu que estava diante de alguém que não havia simplesmente aceitado dogmas por tradição ou medo, mas que havia chegado à fé através de um caminho honesto de questionamento e busca pessoal. Naquela noite, sozinho na sala escura da paróquia, Lucas enfrentou seu próprio confronto interior. Revisitou seus argumentos contra a existência de Deus, suas críticas à religião institucionalizada, seu compromisso com o materialismo científico. Todos ainda faziam sentido em sua estrutura lógica, mas algo havia mudado. Não poderia mais caracterizar a fé religiosa simplesmente como ignorância ou manipulação, não depois do que testemunhara nas últimas semanas. No dia seguinte, enquanto participava da distribuição de alimentos, Lucas conheceu Clara, uma mulher de meia idade que cuidava sozinha de sua mãe com Alzheimer avançado. A dignidade e o amor incondicional com que tratava a mãe, que já nem a reconhecia, tocaram profundamente o professor. Como consegue manter essa dedicação, dia após dia, sem reconhecimento, sem descanso? Zrenia perguntou ele. Clara sorriu serenamente. Quando o amor é verdadeiro, professor, ele transcende a necessidade de reciprocidade. Minha mãe pode não saber quem sou, mas eu sei quem ela é e o que representa para mim. Aquelas palavras simples, mas profundas, ecoaram na mente de Lucas por horas. Havia nelas uma sabedoria que transcendia explicações utilitaristas ou evolucionistas para o comportamento humano. O prazo de um mês estabelecido para o desafio estava chegando ao fim.
O debate na universidade havia sido remarcado para a semana seguinte, após a normalização das atividades acadêmicas. Lucas sabia que precisaria posicionar-se publicamente sobre suas conclusões após esse período de convivência com Padre Marcelo e a comunidade. Na véspera do grande dia, o professor percorreu solitário as ruas do bairro reconstruído. Observou as casas com telhados novos, as famílias reunidas em pequenas celebrações de gratidão, a vida que gradualmente retomava seu curso. Algo havia mudado dentro dele, mas ainda não estava pronto para definir exatamente o que ou como. O auditório da universidade estava lotado para o debate Ciência versus Religião, Diálogos Possíveis. Estudantes, professores e membros da comunidade aguardavam ansiosos o confronto intelectual entre o professor ateu e o famoso Padre Marcelo Rossi. Muitos esperavam um embate acalorado, especialmente após saberem da provocação inicial na igreja. Lucas chegou cedo e organizou suas anotações no púlpito. Havia preparado argumentos sólidos, baseados em evidências científicas e análises filosóficas, para defender sua posição materialista. Mas seu coração estava inquieto. As experiências das últimas semanas haviam afetado sua percepção de maneiras que não conseguia ignorar. Padre Marcelo chegou pontualmente, cumprimentando a todos com sua característica simpatia. Diferentemente de suas grandes celebrações, estava vestido de maneira simples, apenas com sua batina tradicional. Quando seus olhos encontraram os de Lucas, sorriu com genuíno afeto. O mediador do debate, o reitor da universidade, fez as apresentações iniciais e estabeleceu as regras. Cada um teria 20 minutos para sua exposição inicial, seguidos de perguntas da plateia e considerações finais. Padre Marcelo, como convidado, foi chamado a falar primeiro. Para surpresa de todos, o religioso não iniciou com citações bíblicas ou argumentos teológicos tradicionais. Em vez disso, compartilhou sua própria jornada de fé, incluindo os momentos de dúvida, sua batalha contra a depressão e como a música se tornou seu caminho de conexão com o divino. Falou sobre como a ciência e a fé poderiam coexistir, citando grandes cientistas que eram também pessoas de fé. A verdadeira religião não teme a ciência, afirmou Padre Marcelo com convicção. Da mesma forma que a verdadeira ciência não precisa negar a dimensão espiritual da existência humana. Ambas, em suas formas mais autênticas, buscam a verdade, apenas por caminhos diferentes. Quando chegou a vez de Lucas, todos esperavam uma refutação contundente. O professor ajustou o microfone, olhou para suas anotações meticulosamente preparadas e então, num gesto inesperado, afastou os papéis. Vinha este debate preparado para demonstrar por que a religião é irracional e a fé é apenas um conforto psicológico sem base na realidade. Começou ele, provocando murmúrios na plateia. Estes eram meus argumentos há um mês, quando interrompi a missa do Padre Marcelo, exigindo provas da existência de Deus. Lucas fez uma pausa, bebeu um gole de água e continuou. Mas algo extraordinário aconteceu durante estas semanas. Não tive uma visão mística ou uma conversão milagrosa. O que aconteceu foi muito mais sutil e, talvez por isso mesmo, mais poderoso. O professor então narrou sua experiência durante o mês, o trabalho na comunidade, o resgate durante a tempestade, os encontros humanos significativos. Descreveu como havia testemunhado uma dimensão da experiência humana que não podia ser facilmente explicada apenas por mecanismos neurológicos ou condicionamentos sociais. Continuo sendo um cientista e mantenho meu compromisso com o método científico e o pensamento racional, afirmou com clareza. Mas preciso admitir que há dimensões da experiência humana que transcendem nossas categorias analíticas atuais. Talvez o erro não esteja na fé ou na ciência, mas na falsa dicotomia que criamos entre elas.
Um silêncio atento tomou conta do auditório. Não era a confrontação que todos esperavam, mas algo muito mais profundo e significativo. Padre Marcelo não tentou me converter, continuou Lucas. Ele simplesmente me convidou a ver o mundo através de outra perspectiva, a experimentar a realidade de forma mais ampla. E o mais impressionante é que ele integra perfeitamente a fé com a razão. Seu trabalho artístico, seus livros, sua forma de comunicar a fé demonstram que a espiritualidade pode dialogar com os diversos campos do conhecimento. Na plateia, estudantes e professores trocavam olhares surpresos. Alguns pareciam desapontados com a falta de confronto, mas a maioria estava visivelmente tocada pela honestidade intelectual do professor. Quando chegou o momento das considerações finais, Padre Marcelo levantou-se e, em um gesto inesperado, pediu para cantar uma de suas canções mais conhecidas, adaptando-a para incluir reflexões sobre a ciência e a razão como dons divinos. Sua voz poderosa preencheu o auditório, criando uma atmosfera de reflexão profunda. Lucas, em sua conclusão, propôs algo revolucionário: a criação de um fórum permanente na universidade para o diálogo entre ciência e religião, não como adversárias, mas como diferentes abordagens da complexa experiência humana. Não estou aqui para dizer que me converti ou que agora acredito em tudo que a religião propõe, esclareceu. Estou aqui para admitir que minha visão era limitada e que há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha nossa filosofia, como diria Shakespeare. O debate, que deveria ter sido um confronto, transformou-se em um diálogo genuíno, abrindo possibilidades de entendimento que ninguém havia antecipado. Ao final, Padre Marcelo e Lucas apertaram as mãos sob aplausos calorosos da plateia. Nas semanas seguintes, algo extraordinário aconteceu na comunidade. O fórum proposto por Lucas tornou-se realidade, atraindo participantes de diversas áreas do conhecimento e tradições religiosas. O professor continuou seu trabalho científico com o mesmo rigor de sempre, mas agora com uma nova abertura para dimensões da realidade que antes descartava como ilusórias. Padre Marcelo, por sua vez, incorporou elementos daquela experiência em seus livros e pregações, usando a história do professor ateu, sem mencionar nomes, como exemplo de como o diálogo sincero pode construir pontes onde antes só havia muros. O episódio da provocação na igreja, que poderia ter terminado em escândalo ou confronto estéril, transformou-se em uma semente de compreensão mútua e respeito. Sem grande alarde midiático, sem manchetes sensacionalistas, uma pequena revolução aconteceu naquela comunidade, mostrando que o verdadeiro milagre talvez seja a capacidade humana de transcender preconceitos e abraçar a complexidade da existência. Quanto a Lucas, ele nunca mais interrompeu uma missa. Ocasionalmente, visitava a igreja para ouvir Padre Marcelo cantar, não como um convertido, mas como alguém que aprendeu que a verdade é grande demais para caber em uma única perspectiva. E nessa humildade intelectual recém-descoberta, encontrou uma forma de sabedoria que nenhum livro ou teoria científica havia lhe ensinado antes.